turma, vamos para mais uma sessão de geometria analítica. Agora vamos tratar de ponto médio. Observem vocês o segmento de reta e esse ponto que está justamente no meio do segmento separando os pontos A e B. Então a gente começa com a seguinte pergunta: o que é ponto médio entre dois pontos? É o ponto que se localiza no meio do segmento da reta localizado entre os dois pontos. Então, vejam só vocês que ele está justamente no meio. Se ele está no meio, e aí vai uma dica importante: a distância do segmento AM é a mesma distância do segmento BM. Então, essas duas distâncias, elas são iguais. Bem, agora vamos falar do cálculo, procedimento de cálculo para que a gente possa efetuar a verificação do ponto médio. A gente tem aí o ponto as coordenadas genéricas do ponto A, que no caso é x1 e y1. E as coordenadas do ponto B, x2 e y2. E aí o ponto médio vai ser, as coordenadas do ponto médio vai ser xm e ym. Agora, como é que eu vou calcular, ou qual é o procedimento de cálculo para calcular xm? Então vejam só vocês que para calcular xm, eu só preciso somar os valores das abscissas dos pontos A e B e dividir por 2. No que diz respeito ao cálculo do ym, o mesmo procedimento, só que eu vou usar o valor das ordenadas. Então, eu vou somar y1 mais y2 e dividir por 2. Dessa maneira, você tem o cálculo do ponto médio a partir de 2 pontos. E aí, a gente vai ver aqui algumas situações. Dado um segmento de reta B, cujas extremidades estão nas coordenadas A, 0, 4 e B, menos 2 e 8, quais são as coordenadas do ponto médio? Bem, vamos extrair aqui quais são os valores das coordenadas do ponto A. Então, x1 do ponto A, nós estamos vendo aqui que é 0, e o valor de y1 do ponto A é 4. Vamos calcular agora as coordenadas do ponto B. Genericamente falando, eu estou falando de x2 e y2. Então, x2 equivale a menos 2 e y2 equivale a 8. Agora vamos calcular o ponto médio. Eu tenho que pegar os valores atribuídos a x1 e x2, somá-los e dividir por 2. Então eu vou substituir aqui, uma recomendação que eu faço, eu coloco aqui 2 parênteses para que a gente logo em seguida faça a substituição dos valores que cabem a cada um desses parênteses. Então o primeiro parênteses vai receber o valor de x1 e o segundo parênteses o valor de x2. Então eu vou colocar aqui 0 e menos 2. Então, fazendo aqui a operação, então eu vou ter 0 com menos 2, somado com menos 2, vai dar menos 2. E aí, dividir menos 2 por 2, eu vou encontrar menos 1. Então, esse é o valor da coordenada do ponto xm. Agora, vamos calcular ym. A fórmula diz que eu tenho que somar os valores atribuídos a y e y2 e dividir por 2. Então, deixei ali os espaços reservados para os valores de y e y2. Vou fazer a substituição. Y é 4 e y2 é 8. Então, somando 4 com 8, eu vou encontrar 12. 12 dividido por 2, eu vou encontrar 6. Então, quem são as coordenadas do ponto médio? Menos 1 e 6. Vamos para o próximo exemplo. Bem, aqui nós temos: determine o perímetro do retângulo ABCD, cujas coordenadas são A, 3, 3, B, menos 5, 3 e C, menos 5 e menos 6. Vamos colocar isso aqui no plano. Então, primeiro a gente vai marcar o ponto A. Então, 3, 3. A interseção das duas linhas me fornece o ponto A. E agora eu vou colocar menos 5 e 3. Então, a interseção de menos 5 e 3 me dá o ponto B. E agora, vamos colocar o ponto C, que tem coordenadas menos 5 e menos 6. Percebam vocês que,
parece estranho, já que eu estou falando de um retângulo, ele só me deu 3 coordenadas. É porque a quarta coordenada, a gente vai poder perceber que é o cruzamento desse segmento associado ao A e esse segmento aqui associado ao C. Então, eu tenho aqui em A eu tenho 3 e em associado, o ponto D associado ao eixo X, eu tenho o valor 3 e associado em Y eu tenho o valor menos 6. Então, as coordenadas do ponto D são 3 e menos 6. Bem, a gente verificou de maneira muito intuitiva como é que a gente pode fazer o procedimento do cálculo da distância de dois pontos. Basta que eu some os intervalos. Então, se eu for somar os intervalos do segmento A ao segmento B, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse segmento e esse segmento aqui, gente, tem o tamanho de 8 unidades. Agora, se eu quero saber o tamanho deste lado aqui, que no caso é AD e BC, eu vou ter que calcular aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse lado tem 9 e esse lado tem 9. Então, como ele quer o perímetro, eu tenho que somar todos os lados. Agora, bom, então eu teria 8 com mais 8, 9 com mais 9. Então, 8 mais 8, 16, 9 com mais 9, 18. Somando 18 com mais 16, eu tenho 34. Mas isso aí seria uma maneira intuitiva de resolver. Só que eu tenho uma fórmula. Claro, eu tenho uma fórmula e hoje agora eu quero mostrar para vocês. Vamos falar do lado AB, né? A distância do ponto A ao ponto B. E aí eu quero trazer para vocês o uso do módulo. Então vejam só vocês que a gente vai fazer esse procedimento usando o módulo, já que, lembrando, distância, eu sempre vou usar a distância um valor positivo. Então o módulo se encarrega de fazer esse trabalho para a gente. Então eu preciso aqui usar os valores associados a x2 e a x1. Então aqui eu vou dizer que x2 seja o 3, tá bom? E vou dizer que meu x1 é menos 5. Então, pela fórmula, eu vou pegar o valor de x2, que é 3. A fórmula aqui tem menos, então eu vou repetir o menos. E no lugar do x1, eu vou colocar entre parênteses o valor de menos 5. Então, vejam só vocês que aqui vai haver um jogo de sinal. Então, menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ter a distância de A a B é o módulo de 3 mais 5. Claro, 3 mais 5 vai dar 8. Então, o módulo de 8 é 8. Perfeito. A gente então encontrou aqui o tamanho do segmento AB. Agora a gente vai calcular o segmento BC, que é essa lateral aqui, usando o mesmo raciocínio. A gente vai usar a distância agora, só que a gente vai usar y2 e y1. Esses valores estão aqui, ó. Eu tenho menos 6 e tenho 3. Vamos ver aqui na ordem. Primeiro ele está usando aqui o valor de baixo. Então ele colocou aqui menos 6, menos, que é o da fórmula. Eu não posso esquecer que dentro aqui o valor associado a y é o 3. Então vai ficar, o 3 é positivo, com esse negativo vai fazer jogo de sinal. Então mais com menos, menos. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter menos 6 com menos 3. Então eu vou ter menos 9. Só que eu vou calcular o módulo de menos 9. Então o módulo de menos 9 é 9. Então pronto, nós calculamos aqui usando a fórmula de distância os valores dos lados AB e do lado BC. Como ele quer o perímetro, então eu tenho que somar 2 vezes o 8, como eu já tinha dito, e 2 vezes o número 9. E aí, fazendo um total de 34. Calculamos, então, o perímetro do retângulo ABCD. E agora a gente vai para um último exemplo, que fala sobre equidistância. Então, o ponto B, coordenadas 3 e B minúsculo, é equidistante dos pontos A, 6 e 0, e C, 0 e 6. Quais as coordenadas do ponto B? Bem, uma das coordenadas nós já temos, né?
que é a coordenada da abscissa, que é 3. Então, vejam só vocês que ele pede aqui as coordenadas de B, mas nós já temos o valor da abscissa. A gente precisa encontrar o valor da ordenada, mas eu quero chamar a atenção de vocês para a palavra equidistante. Qual o significado da palavra equidistante? Então, equidistante que possui a mesma distância. Logo, a distância de A a B é a mesma distância de B a C, levando em consideração que o ponto B está no meio, ou seja, o ponto B é o ponto médio desse segmento. Então, eu estou traçando aqui, ó, no plano, eu estou traçando o ponto A. Então, como o ponto A tem coordenadas 0 e 6, significa que ele vai ficar em cima do eixo X, na posição 6. Agora, o ponto C já tem coordenadas 0 e 6. Então, espera aí. Então, no eixo Y, eu vou estar marcando o número, o ponto em cima do número 6. Então, aqui eu tenho o segmento AC e no meio, equidistante a eles, eu tenho o ponto B. E aí, vejam só vocês. Com esse esquema aqui, se vocês tiverem cuidado de fazerem as distâncias regulares, vocês já vão obter a resposta no gráfico. Então, vejam só vocês que ele já tinha me dito, né, que o valor de B, as coordenadas de B, para x é 3. Então, está aqui, ó, esse 3. Agora, se ele está no meio, e aí eu tracei uma linha aqui paralela a x, vejam só vocês onde é que essa linha está levando. Ela está passando pelo valor 3 no eixo y. Então, quem são as coordenadas do ponto B? 3 e 3. Agora, é claro, eu posso resolver isso usando a fórmula de ponto médio. Claro, como? Eu tenho aqui o meu ponto A e eu tenho as coordenadas de A. Então, quem são as coordenadas de A, Marcos? Olha, x1 é 6 e y1 é 0. E eu tenho também as coordenadas de C. Então, quem é meu x2? Meu x2 de C é 0. Já meu y2 é 6. E agora, meu ponto B, já que ele está equidistante a e a C, então ele é ponto médio. Eu concluo que ele é ponto médio. E aí eu já tenho o valor de xm, que no caso aqui é 3. Eu preciso calcular o valor de B, que está associado a yn. E aí como é que eu faço isso? Eu estou aqui colocando para vocês, só para a gente tirar a prova, do ponto médio associado a xm, que no caso é 3. Então aqui, ó, eu vou somar os valores de x1 e x2, então eu vou somar 6 mais 0 e dividir por 2. E de fato, né, 6 mais 0 dividido por 2 é 3, que é igual a 3. Então, realmente, essa sentença é verdadeira. Agora vamos calcular o valor de ym. Então, o ym eu chamo de b. E quem são os valores associados a y e y2? Y é 0 e y2 é 6. Então, vou somar 0 com mais 6, vai dar 6, dividido por 2, 3. Então, o valor de B é 3. Então, quem são as coordenadas do ponto B? E aí vocês podem ver que as coordenadas do ponto B são os pontos 3 e 3. E aí, concluímos mais uma sessão. Vamos para a nossa mensagem. Não tentem ser melhores do que ninguém, mas sim melhores do que já são. Alunos, vamos aprender juntos a cada novo dia. Eu sempre digo que nós não temos o direito de nos comparar a ninguém. Nós só podemos nos comparar a nós mesmos. Se vamos ser melhores ou piores, só depende de nós. Bons estudos e até a próxima videoaula.